Bem-vindo ao Chosen Cast, bem-vindo a esse espaço totalmente repaginado. Agora aqui com você para compartilhar uma série de encontros falando sobre a estratégia do mal. Se trata de um grande despertamento, tudo aquilo que aqui vou tratar. Eu entendo que é uma grande oportunidade, não só por esse momento da história, não só por aquilo que acontece no Brasil, mas no mundo. É muito mais amplo do que é discutido nesse momento agora. E está muito além da minha ou da sua opinião. Quero compartilhar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus diz. Você é bem-vindo. Espero que você curta muito esse espaço e que você possa nos seguir aí nas nossas redes sociais, @PRLucasAnunciação, @IBVila_ e @Entre Terra e Céu. Também esse material que eu vou compartilhar com vocês aqui, ele vai estar disponível para download, isso mesmo, gratuitamente, lá no site entreterraecel.org. Você entra lá na aba Recursos, faz um cadastro praticamente automático, gratuito, e você pode baixar esse material, que vai estar no formato de slide, com comentários para você usar onde você quiser, talvez para você estudar, ou com a sua célula, com a sua igreja, como assim você decidir fazer. Pode modificar, pode usar à vontade, é para abençoar mesmo. Portanto, vamos lá. A estratégia do mal. Qual será a estratégia do mal? Vamos falar um pouco aqui nessa abertura de elementos base aqui nessa live, para que a gente possa entender as próximas lives que virão. E a gente precisa trabalhar em tudo isso agora aqui. A palavra de Deus vai mostrar em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 29, que Deus entrega à humanidade o domínio, o governo sobre a terra. Ele estabelece uma teocracia como forma de governo, um governo de Deus nesse mundo. E numa teocracia, o governo divino, ele é administrado por um representante. E nesse caso, Deus designou ali Adão para ser o seu representante. Você conhece bem essa história. Adão ele recebe então a responsabilidade de administrar o governo de Deus sobre a parte terrena do reino universal de Deus. Portanto, essa parte a gente jamais poderia deixar de considerar para que a gente possa entender como essa estratégia está sendo implantada desde muito tempo. Então, quando isso ocorre, nós temos aí uma visão do start dessa ideia para com o homem. Pouco tempo depois de, então, Adão ter dado essa autorização a Satanás, Adão e Eva ali se alienarem ou se aliarem a isso, eles se tornam como rebeldes, eles se revoltam contra Deus. A gente vai perceber isso no capítulo 3 ali de Gênesis, entre o verso 1 e o verso 13. Tem aqui assim, ó, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais que existiam, né? E Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, a astúcia de Satanás desde o início, para que pudesse assim estar enganando, ludibriando o ser humano. A estratégia do mal é o engano, é distorcer as coisas. Então, eu queria que você já guardasse isso aí, se você deixou isso se perder em algum momento, porque para você entender o que acontece agora, é necessário você perceber o que aconteceu lá no início. Então, como resultado disso, a humanidade ela se afasta de Deus. E, além disso, né, com a queda de Adão, Satanás ele começa a estabelecer o seu modelo de governo, o seu império. Então, a partir de então, as suas forças, as forças malignas, passam a governar o mundo, né? Conforme a gente pode ver a seguir, muitos fatores vão revelar essa terrível situação ou essa guerra entre governos, né? Entre esse governo de Deus, que Deus sonhou em estabelecer e Ele está estabelecendo também na Terra, mas nesse plano maligno, no qual o inimigo, de forma astuta, engana ali o ser humano. E nesse engano, nós começamos a perceber que ele começa a implantar a negação da revelação divina. O reinado de Satanás sobre o mundo tem ocorrido de forma invisível até certo momento. Então ele ali engana
Adão e Eva, engana o ser humano, quando a eles é delegado o domínio, o poder ali de estabelecer um governo teocrático, né, delegado por Deus. E aí ele começa agora, nesse poder de influência de forma invisível, também a atuar na mente e nos corações ainda hoje. O que ele faz? Ele incentiva o surgimento de cosmovisões, filosofias contrárias à verdadeira realidade. O modus operandi dele continua sendo o mesmo. O diabo, então, ele subverte a questão de autoridade, né? Pois essa autoridade ele tinha sido entregue por Adão, como nós vamos ver lá no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 4, do verso 5 ao verso 6. Ele tenta dar essa autoridade até a Jesus ali naquele momento onde ele cria coisas também para que ele possa ali interromper o plano de Deus. Então foi por isso que Jesus chamou Satanás de príncipe, literalmente governador do mundo. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 30, se você quiser abrir aí para acompanhar comigo, diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João disse que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 de João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou jaz no maligno. Tiago, capítulo 4, verso 4, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando eu leio aqui amigo do mundo e cito a questão do mundo, se trata exatamente dessa estratégia maligna de enganar, de adulterar, de modificar o plano de Deus. Essa tentativa que sabemos que já foi declarada a derrota dele. Mas quanto isso tem afetado mentes e corações, não só daqueles que não conhecem o Evangelho. Eu posso dizer que isso está acontecendo muito especialmente com aqueles que conhecem em boa parte a palavra de Deus. Adão, ele tinha ali uma experiência com Deus passeando naquele jardim. Então ele tinha um conhecimento de Deus muito interessante, muito diferenciado. Quanto você também possa ter esse conhecimento a partir da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus mostra que ele é astuto, que ele engana, ele é o pai da mentira. Portanto, nesse modelo, quando falamos mundo, é o modelo de governo do império das trevas, que ele tenta implantar nas mentes e corações. O governo do mal, ele até certa medida, ele foi invisível, até o ponto da história, o reinado de Satanás sobre o mundo tem ocorrido de forma invisível. Se trata de uma ideia, de uma influência, de situações ideológicas que, em parte, parecem ser interessantes para fortalecer a convivência ou a vida de um grupo particular, de uma maioria ou de uma minoria. Trata-se, então, de um domínio espiritual que incentiva o surgimento de cosmovisões e filosofias contrárias à verdadeira realidade da palavra. As Escrituras nos ensinam que no futuro, Satanás ele irá tentar converter esse domínio espiritual invisível em um reino político, em um reino público, visível e permanente que vai dominar o mundo inteiro. Eu queria que você guardasse isso. Olha só, antes um reino invisível, uma influência invisível, que ele já está implantando agora e dando visibilidade há muito tempo ao seu plano maligno, né? Então, nesse futuro próximo, o que ele pretende? Instituir um reino visível de fato, um único reino, reino político, visível e permanente, segundo o plano dele, que vai dominar o mundo inteiro. E para alcançar esse objetivo, Satanás ele precisa induzir a humanidade a buscar uma unificação de um governo mundial. Será que tudo o que eu falei até esse ponto já traz para você assim uma reflexão da realidade? Você parou e pensou, não, o que está sendo dito aqui, peraí, eu estou percebendo isso acontecer. Você consegue refletir no que eu falei? Olha só, lá no início ele implantou uma sugestão na mente de Adão e Eva, e eles caíram. Isso nos alcançou, atingiu a gente. Não vou entrar aqui no mérito de falar do pecado original,
mas ali naquela influência, ele começou a exercer outras influências no decorrer da história. Progressivamente ele foi ganhando campo. Antigamente a gente falava, isso não tem nada a ver. Hoje a gente pode ver que fica meio arriscado a gente falar algumas coisas, mesmo aqui nesse ambiente. Eu tenho que falar com bastante cuidado, porque está em domínio público. Então ele faz isso no reino invisível, ele começa a implantar um comportamento no ser humano segundo uma cosmovisão, filosofias contrárias à verdadeira realidade, e ele pretende implantar futuramente um reino político visível, permanente, dominando o mundo inteiro. Então preste atenção nisso. Ele também tem de condicionar o mundo a aceitar um governante político supremo que terá poderes únicos e poderá fazer grandes declarações a respeito de si mesmo. Ou seja, que governo será esse? Como ele fará isso? Ele falará aquilo que você quer ouvir, o que você espera ouvir, não o que você precisa. Ele começará a dominar as mentes e corações, falando de possibilidades extraordinárias, incríveis de um grande governo. Se você ficar comigo aqui, eu vou mostrar para você, e você mesmo vai poder acessar aí na internet e verificar aquilo que eu estou falando, que já está publicado em associações humanistas, está publicado em sites de esfera também política, com sugestões de controle a nível mundial. Isso sim é uma realidade. Você possa pensar, nossa, isso que o pastor está falando, é mais uma daquelas coisas assim, surreais, fora do comum. Não, a Bíblia fala sobre isso, você precisa estar atento a isso. É perceptível que existe uma tendência para o mal. Existem tendências do mal. Então, utilizando-se da tendência secular, humanista, da renascença e de algumas ênfases propagadas pelo iluminismo, o diabo ele conseguiu minar a fé bíblica de muitas pessoas, de porções importantes também do protestantismo, também de determinadas crenças do catolicismo romano, da igreja ortodoxa. Por que eu falo isso? Porque eu quero que você veja de uma forma muito mais ampla do que falar da igreja evangélica, né? Eu, quanto batista, não posso nem declarar que a igreja batista é protestante, mas isso é outro assunto. Vou declarar aqui protestantismo para ficar mais fácil a gente conseguir enxergar, assim, em grandes alvos, o que está acontecendo com os protestantes, a igreja evangélica, com determinadas crenças do catolicismo romano e também da igreja ortodoxa. Então, as tendências do mal vêm tentando corroer esses pilares do cristianismo. O resultado foi que no final do século XIX e no início do século XX, o mundo ele começa a dar atenção a isso. Ele começa a ouvir que a humanidade nunca havia recebido a revelação divina da verdade. E, no entanto, o único modo pelo qual a existência de Deus, sua natureza, a ideia divina, os modos de Deus operar, as ações de Deus para com o universo, com a terra, com a humanidade, podem ser conhecidos, então, através da revelação divina da verdade. Mas isso começa a ser deturpado, distorcido. No entanto, o único modo pelo qual a existência de Deus, sua natureza, ideias, modo de agir e ações agora são colocados, são ideias agora que o ser humano começa a se distanciar delas por causa de ênfases propagadas no passar dos anos. Você pode observar que uma geração, ao invés de contar a outra os feitos de Deus, ela começa a enfraquecer. Uma geração após a outra, elas vão se tornando mais frágeis, né? Mais suscetíveis emocionalmente, espiritualmente. O ser humano, corpo, alma e espírito, o ser humano começa a dar muito valor ao corpo ou muito à alma, às suas vontades, sem esquecer de uma vida espiritual relacionada a Deus, ligadas a Deus. E quais são as consequências dessa negação da revelação divina? Essa negação da revelação divina, da verdade, resulta em mudanças dramáticas que têm graves consequências na sociedade e no mundo. Pessoas desesperadas. As pessoas estão desesperadas porque se há uma negação da revelação divina, elas começam a entrar em colapso. Deus criou os seres humanos com a necessidade de terem um relacionamento pessoal com Ele, para conhecer o sentido e propósito supremo da vida. Mas agora,
elas estão desesperadas, porque não existe mais uma revelação divina, segundo as teorias, as ideologias que são colocadas pouco a pouco nos corações. Então, o que a gente começa a perceber? Pessoas desesperadas emocionalmente. A gente começa a perceber que há um índice muito grande de pessoas que estão considerando possibilidade de suicídio. A gente teve agora recentemente um mês dedicado a essa fala da valorização da vida, porque as pessoas estão desesperadas. Está sendo contado que não existe um Deus. Então existe agora também uma outra consequência, o vazio espiritual, porque a extinção da perspectiva de alcançar o sentido e o propósito supremo da vida não existe mais, porque eu tenho um vazio espiritual. O que vai preencher esse vazio espiritual? Satanás, então, ele faz uma proposta com a sua estratégia. Ele esvazia o ser humano da possibilidade de ter um encontro com um Deus pessoal, um Deus perfeitamente bom, como Langston fala. Ele deixa o ser humano vazio espiritualmente para que ele possa implantar a sua estratégia. Satanás, então, com as suas formas de ocultismo, astrologia, conceitos da nova era, as drogas, algumas formas de música e outros substitutos demoníacos, ele coloca para tentar preencher o vazio humano e fazer com que as pessoas sejam influenciadas por ele. É extremamente triste nós percebermos às vezes vídeos nas redes sociais de pessoas ali entoando canções ou dançando sobre ritmos que a gente consegue enxergar claramente o vazio espiritual dessas pessoas. E a gente sabe muito bem que nenhuma dessas coisas que Satanás tem oferecido, também o consumismo, pessoas endividadas, pessoas tentando alcançar o primeiro milhão de uma forma mágica, são consequências da negação da revelação divina da verdade. São mudanças dramáticas do relacionamento do ser humano. O ser humano não consegue mais ter relações humanas. Ele não tem relações humanas mais, quem dirá relações espirituais. A negação, então, dos absolutos morais. Essa negação da revelação divina, da verdade, também resulta na negação dos absolutos morais. A declaração de que Deus não existe ou ele é irrelevante. Um vazio espiritual dentro das pessoas. A negação divina dessa revelação resulta nessa negação dos absolutos morais. A gente não consegue mais observar de uma forma muito fácil mais a moralidade. Porque o argumento mais usado é o seguinte: se os padrões morais não foram revelados por Deus, já que Deus não existe para alguns, quem determina esses valores agora? Quem é responsável por esses valores morais? São os indivíduos, né? Então os absolutos morais, tradicionalmente aceitos, serão criados agora pela humanidade, por homens e mulheres. Serão criados por mentes influenciadas pela estratégia do mal. Consegue entender isso? Eu sei que é muito conteúdo, mas você pode refletir sobre esse assunto. Assim sendo, uma vez que a humanidade é a fonte agora dos valores morais, né? Não é mais Deus, ela tem o direito de rejeitar, mudar ou ignorar. Não existe mais um Deus. Deus é irrelevante para alguns, se é que ele existe. Então, agora o ser humano passa a estabelecer como isso vai acontecer. Então, o resultado dessa racionalização falaciosa é que a sociedade ela acaba testemunhando uma tremenda decadência moral. A gente vê a decadência moral. A sociedade passa a rejeitar a ideia que, segundo a Bíblia, aqui falo da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, apenas relações heterossexuais e conjugais são moralmente corretas. Passam a desprezar e ameaçar cada vez mais os que defendem essa ideia. Você possa defender a ideia que você quiser, mas a Bíblia diz que esse é o padrão divino. Mas se não há Deus, e é o ser humano que estabelece a moralidade, então eu posso colocar isso inclusive como uma proposta de governo para governar as pessoas, para dirigir as pessoas aqui, ali ou acolá. Movimentos então surgem em todo o mundo para reconfigurar, dar um ar de legalidade ao conceito de matrimônio. A ideia é clara: abolir, reestruturar a família e proteger a
propagação dessas ações antibíblicas. É antibíblico, mas se eu crio uma lei, é claro que, né, existe uma lei, eu vou precisar respeitar e tenho que respeitar. Será respeitada. Mas segundo o padrão bíblico, é antibíblico. E aí como é que eu vou passar a lidar com isso? O que eu estou fazendo acerca disso? Qual é a leitura que eu estou fazendo de mundo? Nós não olhamos mais propostas. Nós simplesmente ficamos presos a um orgulho para escolher aquilo que somos simpatizantes. Mas Deus não te chamou para ser um simpatizante. Deus te chamou para ser um seguidor. Deus te chamou para ser um servo. Não existe a Bíblia diz mais. É o que a Bíblia diz. É um esforço tão grande que temos, quanto pastores e líderes, de dar essa orientação, que nós, algumas vezes, possamos parecer exagerados na nossa fala. Mas é o que a Bíblia diz. Isso é bíblico, né? Existe uma decadência moral e eu e você não podemos fortalecer essa tendência dessa decadência, porque a Bíblia diz que ela surgirá. Agora, eu não quero ser alguém que vai fortalecer essa decadência, porque eu conheço a Bíblia. Eu sou luz. A Bíblia diz que no fim dos tempos, aqueles que eram sujos se sujariam ainda mais, mas aqueles que eram santos se santificariam ainda mais. Essa palavra, ao mesmo tempo que é uma palavra escatológica, ela nutre um tom de desespero por uma parte, mas uma esperança, que os santos eles se tornariam cada vez mais santos. Nós podemos pensar que naquele grande dia da prestação de contas será separado o joio do trigo. A natureza de um é totalmente diferente da outra, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Ela não considera um pouquinho de trevas, ela é simplesmente a luz. Nós temos que ser luz, isso é um grande desafio para esse tempo. Por exemplo, o aborto. Ele já foi legalizado em muitos países. Ainda nessa live eu vou mostrar para você como isso está, pelo menos aqui na América. Algumas pessoas ainda insistem em dizer que não existe questão moral nenhuma envolvida. Me faz lembrar aqui de uma matéria que ontem eu postei lá, entre terraecel.org, do Dr. Luiz, advogado, um cristão, escreveu uma matéria extraordinária. Vou estar conversando com o Luiz nas próximas semanas aqui, tratando mais sobre esse assunto do aborto. Você pode ler lá o que ele escreveu, acessa lá e compartilhe. Então, se há uma falência moral, a gente começa a ver os pilares da sociedade ameaçados. É isso que muitas pessoas não estão conseguindo perceber, especialmente o público mais jovem, porque foi uma geração que não passou um processo seguro de discipulado. É mesmo que dizer que você está vulnerável. Então, com esse conhecimento que eu busco passar aqui, eu estou apresentando a você qual é a estratégia do mal e não qual é a estratégia política. Está muito acima de uma pessoa. O governo que Deus quer estabelecer, ele precisa da sua mente, do seu coração, da sua vida, para que isso venha prosperar no nosso país, em outras camadas da sociedade, e que nós não possamos ser peças nesse tabuleiro onde eu possa me colocar como um instrumento do mal, mas um instrumento de Deus. A negação da verdade é objetiva. Não existe mais verdade objetiva, não existe mais um padrão, porque a negação da revelação divina resulta em uma verdade de conclusões duvidosas. Não existe mais verdade objetiva que seja válida para toda a humanidade. Portanto, quando a gente observa isso, cada um indivíduo agora é capaz de determinar por si mesmo o que é verdade. Não existe Deus ou ignora a sua existência. Assim sendo, aquilo que é verdade para uma pessoa não é verdade necessariamente para outra. A verdade passou a ser algo subjetivo, relativo. A racionalização nos leva à conclusão de que não há padrão objetivo pelo qual uma pessoa seja capaz de avaliar se algo está certo ou errado. Mas o que isso vai gerar? A partir do momento que eu passo a viver dessa forma, passo a considerar esses valores, eu posso muito bem ainda estar indo para uma comunidade de fé, para uma igreja evangélica, uma igreja católica, uma igreja onde existam princípios bíblicos, eu falo de uma forma geral agora, mas se eu considero isso uma realidade, eu não percebo que isso já tomou meu coração, no meu discurso, no meu comportamento. Perceba bem isso, perceba bem como essa estratégia maligna ela vai avançando, como num tabuleiro
de xadrez, avançando casa a casa, ponto a ponto para ganhar os corações. Agora ninguém mais, então, pode dizer de forma legítima a outra pessoa que algo que ela está fazendo então é errado. Porque se eu tenho a minha verdade e você tem a sua, como você vai dizer para mim, mesmo com a Bíblia, o que é errado é certo? Ou é certo? Porque você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Tem 1000 verdades, então. Eu quero dizer para você que só existe uma verdade, o Evangelho, a verdade de Deus. E se você considera, até certo ponto, mesmo que não declare com seu comportamento algo diferente, você fugiu do padrão bíblico, porque agora você não vai poder dizer num discipulado que isso é pecado, que a Bíblia diz que isso é errado, que isso aqui é as trevas, isso aqui é a luz. O que vai acontecer é que vai haver um esvaziamento de Deus, como propõe a teologia liberal, onde eles vivem uma desconstrução e daqui a pouco fica sem teto. Cuidado com a desconstrução, cuidado com ideias que possam ser palatáveis, interessantes, que grandes grupos possam aprovar. Aí no meu Instagram, @prlucasanunciação, eu postei algo sem citar nenhuma ideia de extremos partidários ou políticos, e você pode ouvir rapidamente em 2 minutos e acho que 30 segundos falando sobre o silêncio, a espiral do silêncio. É isso que vai ser implantado. Segundo essa racionalização, nunca se deve dizer, então, a outra pessoa que seu modo de vida está errado, mesmo que, vivendo dessa maneira, ela possa morrer prematuramente. Inclusive, nessa abordagem aqui ainda, inicial, você vai conseguir, ao final, perceber o quanto essa questão das drogas estão sendo implantadas em vários países. E me parece que nós estamos dando procuração para que isso seja implantado aqui também, por nossa omissão ou por nossa decisão, sem o esclarecimento que isso é uma estratégia maligna. Ninguém, então, mais tem o direito de impor os seus conceitos de certo ou errado sobre os outros, porque agora você tem a sua verdade e outro cidadão possa ter a dele. Essa negação da verdade objetiva e do padrão objetivo de certo e errado é propagada através de uma redefinição de valores. Percebe isso? Deus não é mais o padrão moral é o ser humano, Deus inexiste ou desprezo, então eu vou começar a redefinir os valores. A gente começa a perceber a promoção desses valores aonde? Na escola, nas universidades, pela mídia, que reforça isso nas suas séries, nos jornais televisivos, nas notícias impressas, na internet, por várias publicações, por alguns tipos de música, pela indústria do entretenimento como um todo. Você vê uma grande harmonia nessa implantação maligna, nessa estratégia, nesse avanço, varrendo a mente de muitos que estão desprovidos desse mecanismo bíblico de impedir que isso possa tomar conta do seu coração. Portanto, quando nós olhamos assim toda essa estratégia, às vezes em desenhos para nossas crianças, nos super-heróis que antes eles apregoavam valores tão interessantes, hoje os super-heróis eles têm uma outra postura. Recentemente fui com a minha família, no dia do meu aniversário, ver um filme, onde tinha ali um super-herói, mas de super ele não tinha nada, e muito menos de herói, quando agora abraça uma agenda que pretende trabalhar no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens e até dos adultos. Algumas instituições, inclusive, já adotaram uma política que abafa qualquer expressão do que é certo ou errado, por parte até de alunos, por parte de professores. Percebe, isso não tem a ver com o seu posicionamento, o seu gosto, a sua simpatia, mas tem a ver com uma implantação da estratégia do mal. Você não pode negar isso. Não pode. A pior negação é a negação da verdade objetiva. Oferecem para você temas como negacionismo, mas ninguém disse para você que você possa estar negando a verdade objetiva, a verdade da palavra de Deus. Isso ninguém vai dizer. Somente eu posso dizer para você como pastor, ou o seu pastor possa estar dizendo isso. Isso está pegando no seu coração, talvez de uma forma que você já foi tão tomado que não consegue discernir que ele não está fazendo uma campanha para A, B ou C. Ele está mostrando o que a Bíblia diz. Esse tipo de atitude resulta então em censura, em intolerância, em cancelamento, em
muitas falácias. A negação da verdade objetiva e dos padrões objetivos de certo e errado motivaram alguns a defenderem que os pais, inclusive, não podem mais disciplinar os seus filhos. Eu vou dizer isso aqui em questões elementares. Hoje há uma inversão. Os filhos implantam muitas vezes uma estratégia em que os pais têm medo de corrigi-los. Quantas vezes eu tenho visto pais assim? Porque a negação da verdade objetiva, dos seus padrões, da moralidade que Deus implantou, tirou isso da mão dos pais. E bem que em muitos países hoje é o Estado que dita, é o Estado que ensina a sexualidade, é o Estado que vai deixar o seu filho escolher o que ele quer ser. É uma grande preocupação isso para nós. Essa estratégia, ela tenta também redefinir o que é a tolerância. Quais são os padrões de tolerância, já que Satanás ele ofereceu a bruxaria, outras formas de ocultismo, conceitos da nova era. Ele está trabalhando numa agenda de liberação das drogas, nas formas de música, outros substitutos demoníacos para preencher o vazio espiritual e fazer com que as pessoas sejam influenciadas por ele. Isso tudo também resulta em um movimento que visa forçar a sociedade a aceitar um novo conceito de tolerância. Redefinição da tolerância. Preste atenção no seguinte, a visão histórica da tolerância, ela ensinava que as pessoas de opiniões e práticas diferentes deveriam viver juntas e pacificamente. Essa é a visão histórica da tolerância. Pessoas com opiniões diferentes, práticas diferentes, podem viver pacificamente. É claro que existem pessoas com uma opinião diferente da minha, existe até de um time diferente do meu, mas não existe mais a tolerância para uma opinião diferente, para um comportamento diferente. Veja que o que eu falo aqui não está caindo em contradição do que eu estou afirmando até aqui. Eu quero dizer que a estratégia de Satanás é causar uma grande confusão. Cada indivíduo tinha direito de acreditar, de opinar, de ter sua prática contrária. Às vezes eu converso com algumas pessoas, já da minha geração, ou próximo à minha, passada, e como esse mundo está ficando uma coisa chata. Você não pode falar de nada mais, você não pode brincar com ninguém. Não pode, tudo agora é muito complicado. E a gente vai ver ainda aqui como isso está acontecendo. A redefinição da tolerância. Porém, a tolerância, ela passa então por essa redefinição. O novo conceito diz que acreditar ou expressar abertamente que uma opinião ou uma prática de uma pessoa ou de um grupo é errado, equivale ao quê? Um crime de ódio. Um crime de ódio e, portanto, vai ser punido por lei. Isso é só aqui na nossa nação? Não, isso chegou aqui de forma recente até. Todo o material que eu estou expondo aqui nessa pesquisa, ele é um material que já foi construído há anos atrás, que já passou pela Europa, pelos Estados Unidos, e isso vem sendo implantado aqui no Brasil. Você vai ter a bibliografia desse material, se você fizer um download, você vai conseguir perceber isso. Grupos poderosos pressionaram lá o Congresso americano, por exemplo, para fazer com que esse novo conceito pudesse se tornar lei. Isso passou a ser conhecido, então, como lei anti-ódio. Você começa a ouvir isso agora de um tempo para cá, mas isso não é novo, isso já está sendo implantado no mundo. Lembre-se de novo, um tabuleiro como num jogo de xadrez e Satanás avançando na sua estratégia de implantação. Uma vez que nos Estados Unidos já existam leis contra ameaças, prejuízos, claro, físicos causados a pessoas ou grupos de opiniões e práticas distintas, é óbvio que o objetivo dessa nova ideia é oportunizar, classificar a liberdade, a crença e expressão quando for conveniente. Se eu já tenho uma lei que protege contra essa questão da agressividade física ou de prejuízos físicos, por que eu tenho que criar uma lei anti-ódio? Exatamente para você entender que isso agora começa a ser utilizado com a finalidade maligna, porque ele vai classificar o que é moral ou o que é de ordem de valor de acordo com a estratégia do mal, o que é crença, quais crenças, se há crença, e agora eu não falo só da crença religiosa evangélica ou cristianismo, qualquer crença, ele vai usar isso como for conveniente.
já que o mundo foi levado a acreditar que não há verdade objetiva válida para toda a humanidade, nenhum padrão objetivo que sirva para verificar se algo está certo ou errado, cada vez mais vai ser defendida a ideia de que todos os deuses, religiões e caminhos devem ser aceitos também como igualdade. O nome disso é pluralismo religioso. Então percebe que não é uma coisa só, é um pacote do mal. E aí isso vai tomando lugar, né, da nossa vida, da nossa mente, dos corações hoje em dia. Para sua reflexão, se não há nenhum padrão objetivo para determinar o certo e o errado, então qual a base para uma sociedade ou um indivíduo ele vai usar para concluir que matar é errado? Se não há mais padrão moral, qual é a base agora para isso? Isso inclui aqueles que defendem o aborto ou fazem vista grossa do que muitos estão propondo agora aqui nesse país. Se você sabe que alguém está propondo isso e você abraça essa proposta, você não está na luz. Você não está dizendo não, essa agenda não é a agenda de Deus. Esse poder não é dos homens. O poder da vida e da morte está na mão de Deus. As pessoas que virem esse tipo de lei, esse tipo de avanço e abraçarem, vão estar causando um grande prejuízo ao plano de Deus para a humanidade. E aí chego ao desejo de unidade. Mas que desejo de unidade é esse? Não é o desejo de unidade segundo a Bíblia, infelizmente. Eu vou falar para você aqui sobre o Manifesto Humanista, o segundo Manifesto Humanista, a sua segunda versão, e na bibliografia desse material você vai conseguir acessar o site e você mesmo verificar. Simplesmente você pode usar o navegador, tem a versão em português, mas você pode traduzir automaticamente. A negação da revelação divina, da verdade, gerou uma crescente convicção de que o objetivo da humanidade deve ser a unidade. Lembra do único governo do mal? Lembra que a Bíblia fala? Antes um reino invisível, um império invisível, maligno, e agora Satanás começa a trabalhar para implantar um reino político visível? O Manifesto Humanista, o segundo Manifesto Humanista, contém algumas questões citadas de forma clara contra tudo o que cremos, e muitos não estão percebendo que foram envolvidos nesse tipo de estratégia maligna. Eu vou ler algumas coisas para você aqui absurdas. Muitas vezes, abro aspas, muitas vezes as fés tradicionais encorajam a dependência em vez da independência. Lembra aqui do mês passado, aliás, retrasado, onde falamos da dependência? Olha o que o Manifesto Humanista diz. Ele te incentiva a independência, a obediência em vez da afirmação. A obediência em vez da afirmação. Ele não diz desobediência. Ele diz a obediência em vez da afirmação. O medo em vez da coragem. Mais recentemente, eles geram uma ação social preocupada, com muitos sinais de relevância aparecendo na esteira das teologias de Deus está morto. Mas não podemos descobrir nenhum propósito ou providência divina para a espécie humana. Embora haja muitos que não sabemos, os humanos são responsáveis pelo que somos ou nos tornaremos. Nenhuma divindade nos salvará. Devemos nos salvar. Isso está na internet. Isso está aí, não é um site, não é um blog qualquer de uma pessoa, não. É de uma grande associação, uma associação humanista. Eu estou lendo a versão segunda, mas existe já a terceira. Mais um trecho. À luz do pensamento, aí eu falei do aspecto espiritual. Agora eu vou falar do aspecto natural. Vamos pensar tudo que é de ordem nacional. Vamos pensar país. À luz do pensamento de que a salvação da destruição total depende da própria humanidade, o manifesto continua. Repudiamos a divisão da humanidade por razões nacionalistas. Alcançamos um ponto na história da humanidade onde a melhor opção é transcender os limites da soberania nacional e andar em direção à edificação de uma comunidade mundial na qual todos os setores da família humana poderão participar. Por isso, aguardamos pelo desenvolvimento de um sistema de lei e ordem mundial baseado em governo federal transnacional. Pegou agora, lá do início, falando de Adão,
do império maligno invisível, tentando implantar o seu reino único. Pegou isso que eu estou falando? Olha só, ainda mais. A existência de instituições internacionais, como a Corte Internacional de Justiça e as Nações Unidas, os meios de transporte rápido, a comunicação instantânea e a internacionalização crescente da economia fazem com que a formação de uma comunidade mundial unificada pareça ser possível. E aí, com apelo à sobrevivência, eles vão dizer que por causa da ameaça do terrorismo, precisamos de um governo unificado. Então, em unidade, segundo a estratégia do mal. E aí o ser humano começa a buscar a sua deificação, a deificação da humanidade. A negação da revelação divina, da verdade, cria uma tendência do ser humano se ver como Deus, que agora estabelece padrões morais. Thomas Altzer, um dos teólogos do movimento Deus está morto, com mais 2 de seus amigos da década de 60, ele alegava que, uma vez que a humanidade nega a existência de um Deus pessoal, ela deve alcançar sua autotranscendência como raça, algo que ele chamava de deificação do homem. Outro erudito, Pierre de Chardin, ele ensinava que o Deus que deve ser adorado é aquele que resultará da evolução da raça humana. Com tais mudanças iniciadas, com a negação da revelação divina, Satanás está seduzindo o mundo para que caminhe em direção à unificação da humanidade. Ela ocorrerá quando todos estiverem sob um governo mundial único que condicionará o planeta a aceitar seu líder político máximo, o anticristo, o qual terá poderes únicos e alegará ser o próprio Deus. Ah, mas pastor, o que isso tem a ver com o momento atual? Eu não sei se está avançando uma casa só no tabuleiro, mas provavelmente já avançaram várias casas para isso. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que essas questões, elas ocorrerão, a gente precisa ser feliz porque a Bíblia está se cumprindo. Claro que a Bíblia se cumprirá, mas nesse aspecto, se ela vai se cumprir, né, eu quero estar na luz, eu quero ser do grupo que se santificou mais, não do grupo que se sujou mais, não do grupo que está morno, a ponto de Deus vomitar. Eu quero ser daqueles que são quentes, daqueles que estão ali numa resistência espiritual, daqueles, na verdade, que estão indo contra o caminho de uma multidão. Nós precisamos ser daqueles que vão contra as portas do inferno e as jogam ao chão, que triunfam. Portanto, eu tenho algumas coisas para passar para você. O aborto é legalizado em 4 países da América do Sul. Outros 6 permitem apenas em caso de estupro ou risco para gestante, incluindo o Brasil. Nós temos o Suriname como o único país que ainda não tem nenhuma autorização, sem qualquer exceção, na verdade, para o aborto. Isso também está nesse material que eu estou disponibilizando lá no site entreterracel.org, recursos. Faz o cadastro rapidinho lá e você vai ver. Então, é uma agenda que está avançando. Está avançando essa agenda. Ou seja, já temos 6 países, né, na América do Sul. Ela avança de uma vez? É de uma vez que as coisas acontecem? Não é de uma vez. É ponto a ponto. É uma agenda. É uma agenda que está sendo implantada. Eles andam através dessa estratégia. Se você entrar em outro site também, que eu disponibilizo para você, aí, política de drogas, né? Você vai ver aí na bibliografia, e você vai poder acessar e você vai ver o mapa mundial de como está sendo feita essa implantação. E aí está tudo coloridinho, onde a maconha, por exemplo, medicinal já é utilizada, não vou entrar em discussão, onde o uso despenalizado já foi implantado e penas alternativas também, ou seja, é uma coisa que vai sendo progressiva, uma agenda progressiva. Nesse site que você vai ver na bibliografia, existe um monitor de política de drogas nas Américas. Você vai ver ali onde essas políticas estão sendo implantadas na América. Por cada país, cada região, você vai conseguir ver a legislação de cada país. E eu não estou dizendo que esse site é bom, não, que eu estou de acordo com ele, não. Mas ele mostra lá para quem está sonhando que essa agenda seja implantada. Certamente que você, cristão, não deseja que essa agenda do aborto, da política de drogas seja implantada. Então você precisa tomar
ótimas decisões ou decisões que possam minimizar dano. Minimizar dano. Você pode fazer isso. Nesse site tem lá Monitor de Política de Drogas nas Américas, com todas as bandeiras dos países ali. Trago você agora a uma conclusão desse encontro. Satanás, desde a queda, ele influencia fortemente o mundo caído. Isso não significa que o diabo ele tenha forças para rivalizar com Deus, não. O Criador ele continua sendo onipotente e todo-poderoso. Mas existe uma ação sugestiva do maligno que conduz a humanidade a práticas que vão contra os princípios deixados pelo nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele expõe essa realidade espiritual, a realidade deste tempo, e ele nos deixa uma mensagem de ânimo e direção espiritual, da qual eu quero ler para você. Se encontra na nova versão transformadora. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso eu falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso corpo exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas pequenas aflições e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 18. Essa conclusão eu ofereço para você nesse primeiro encontro. Nós sabemos que tudo isso que o apóstolo Paulo faz agora aqui, nessa declaração de fé,
segundo a nova versão transformadora da Bíblia, nós podemos ver quanto é atual, tanto quanto o jornal que vai sair hoje ou amanhã. Que Deus te abençoe e continue conosco. Nos siga nas redes sociais, @PRLucasAnunciação, @IBVila_ e @EntreTerra e Céu aí no Instagram. Eu espero que esse material inicial, de base, possa proporcionar para você nos próximos encontros o conhecimento necessário do que é que nós estamos tratando agora aqui no Brasil e em todo o mundo. Se aproprie disso e tome decisões que agradem a Deus, não a você e as multidões, mas a Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.